Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila, esse é o meu canal Pri Santos Autoconhecimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre violência simbólica, o que significa isso, como se proteger e a linha que separa a espiritualidade da paranoia. Vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de dar um aviso para vocês, tá? Está acontecendo uma obra, uma reforma aqui na casa do lado onde eu moro, então se aparecerem ruídos externos, algo assim, fiquem tranquilos, e isso também faz parte do vídeo, eu vou explicar por quê. O que acontece? Para começar a entender a linha entre espiritualidade e paranoia, é preciso que a gente compreenda como funciona a nossa biologia, o nosso corpo, o nosso cérebro, tá? O cérebro é uma estrutura muito inteligente que não apenas te faz pensar. Existem, como eu posso dizer, dois cérebros que a gente tem. Vou falar de três cérebros, tá? Existe a parte do cérebro que é chamada de córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por decisões racionais, por raciocinar sobre as coisas, aprender, coisas mais claras, mais objetivas, muito usado quando a gente está estudando, está aprendendo algo novo. E existe também a amígdala, que é uma espécie de cérebro dentro do cérebro, que é uma parte do cérebro que reage muito a estímulos, principalmente a mensagens de medo, de repressão, de terror e tudo isso. E existe ali o complexo R, que é uma parte do cérebro também, que é como se fosse o nosso cérebro primitivo, tá? O que acontece? Nós, como espécie humana, por muito tempo, lá nos nossos ancestrais, a gente foi ensinado a sobreviver a partir de percepções externas. Exemplo, você tá lá, vamos supor, 200 mil anos atrás, tá lá numa caverna e tudo, tem animais selvagens, então a ameaça de perigo é constante. Então, as pessoas que sobreviviam eram aquelas que ficavam extremamente alertas, extremamente sensíveis a ruídos, a saber quando havia um animal ali passando em volta. Então, elas já previam o perigo e se planejavam mesmo da sua forma rudimentar para se proteger daquilo. O que acontece? Essa função, ela está no cérebro, que é o cérebro primitivo que eu falei, que faz parte do nosso cérebro e está acoplado lá, que é conhecido como complexo R, tá? Então, o que acontece? Por que eu tô falando de tudo isso, tá? Muitas vezes, muitos grupos espirituais, muitos vídeos na internet, eles usam estratégias que ativam esse cérebro primitivo. Vou dar um exemplo. Você está navegando pelo YouTube, aconteceu comigo esses dias, tá? Tava pesquisando sobre TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Tava pesquisando, assim, a nível terapêutico mesmo. Olha lá, o barulho da obra. Mas isso não é um indicativo, tá? Que existe uma força que quer impedir que eu grave o vídeo. Inclusive, é uma correção que eu quero fazer do vídeo anterior, em que eu deixei implicitamente isso. E a partir disso, analisando, olhando, observando, me observando no vídeo, eu falei, eu acho que isso pode ser corrigido, acho que aquilo pode ser mais estudado, para passar a mensagem com mais clareza, com mais segurança, porque eu mantenho o que eu disse, o conhecimento liberta, a sabedoria, ela expande. Tudo que expande, tudo que dá sensação de segurança, de conforto, é espiritualidade verdadeira. Gente, vou me arrumar! Ai, peraí. Pequena interrupção de ruído, mas já expliquei, né? Então, o que acontece? Como eu estava falando, existe, como eu falei, eu estava pesquisando sobre TEPT, tudo a nível terapêutico e tudo isso. E eu coloquei lá no YouTube e começaram a aparecer coisas assim, do tipo o terror que as pessoas que têm TEPT sentem, aquela coisa com letras garrafais, uma thumb, para quem não sabe o que é thumb, é aquela miniatura do vídeo, né? Uma thumb assustadora, com uma imagem assim de uma mulher com a mão tampada, sabe? Uma luva preta. E aquilo naturalmente já disparou o meu sistema de alerta, que é o. Na neurociência eles falam muito sobre o sistema simpático. O sistema parasimpático
parasimpático e o simpático, tá? O simpático, ele é o responsável por ativação, por, como eu posso explicar? Como se fosse um sistema de alerta. É aquela coisa que, por exemplo, eu vi a thumb lá. As pessoas que passam por TEPT sofreram terror real. Então, essas coisas vão ativando o meu sistema simpático, assim, nossa, alerta, terror. Aí eu dei play no vídeo, aí começou a falar só dos sintomas. Ah, porque as pessoas que passaram por traumas profundos têm que viver sensações para configurar como TEPT, tem que ter vivido uma situação como palavras fortes que eu não vou jogar aqui, tá? Situações assim muito extremas emocionalmente. E eu fiquei olhando aquilo e aí meu coração começou a disparar e eu, nossa, o que está acontecendo? Porque é um sintoma reagindo no corpo. Isso é, muitas, muitas linhas, muitas vertentes, muitos para ganhar seguidores, para ganhar, eles agem através desse cérebro primitivo, porque ele reage primeiro. A amígdala reage primeiro, foi o nosso primeiro cérebro a ser formado. Nosso primeiro caminho neural de sobrevivência. Ah, eu preciso estar alerta porque alguma coisa vai acontecer. Então a pessoa vê lá, aí tem a promessa, lá tem a thumb. Você não pode dormir sem ver isso. Ou você não sabe o que quer. A pessoa sente aquela, nossa, eu não sei o que eu quero, meu Deus, eu preciso saber o que eu quero. Então a pessoa vai lá e dá o clique. E aí isso é para fisgar, isso se chama clickbait. Click, C-L-I-C-K, bait, B-A-I-T, que é traduzindo como se fosse isca de clique, tá bom? Isso não é à toa, isso é realmente proposital, porque existem pessoas que sabem, conhecem a neurobiologia, conhecem como funciona o nosso corpo, as nossas emoções, e se aproveitam disso para fisgar as pessoas, porque é muito mais fácil, digamos assim, neurologicamente falando, fisgar a pessoa através do medo do que através de uma sensação de clareza, de calma, de tranquilidade. Porque, como eu falei, o cérebro primitivo, complexo R, mais a amígdala, elas são mais estimuladas no mundo atual que a gente vive, no modelo social que a gente vive. Você pode ver que é só ligar a televisão de manhã que você vai encontrar lá notícias sobre o trem está quebrado, houve acidentes, nessa madrugada aconteceu. Não é porque as pessoas gostam de tragédia, como falam, né? Eu fiz jornalismo e eu vi muito isso, porque eu questionava isso na faculdade. Eu falava, olha, legal, né? Estudei teorias como agulha hipodérmica, teoria da bala mágica, tudo isso. Então eu questionava quando vinha essas aulas. Ah, mas por que no jornalismo a gente tem que realmente falar sobre essas coisas e tudo mais? Aí eles falam, não, porque é isso que vende, é isso que as pessoas gostam. Não, não é isso que as pessoas gostam, tá? Eu não gosto, eu acredito que você também não, de me sentir ansiosa, de me sentir presa, de me sentir paranoica, nada disso. Acho que ninguém gosta disso. Mas é uma resposta, não é que a pessoa é fraca, não é que a pessoa é sugestionável, não é nada disso. É uma resposta neurobiológica de acordo com o que a nossa biologia foi ensinada a viver durante tantos milênios. Veja, não são séculos, são milênios, tá bom? E onde entra isso? Espiritualidade versus paranoia. Contando agora um pouco da minha experiência pessoal, tá? Eu tinha uma percepção, falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, falando sobre as substâncias e tudo mais. Isso aí realmente agravou muito o quadro, tá? Mas eu naturalmente sou uma pessoa sensível, isso já vem desde muito tempo. E eu confundia tudo com espiritualidade. Por exemplo, se eu tô bebendo água e aí de repente o copo escorrega na minha mão e cai. Eu estudei muito tempo Allan Kardec, Espiritismo, na minha mente, por causa do repertório interno que eu tinha, o simbolismo que eu dava aquilo era: nossa, apareceu algum espírito obsessor e derrubou o copo da minha mão. Isso combinado a muitos filmes de terror que eu assistia na adolescência e tudo, isso vai criando narrativas pro nosso cérebro, entende? Por isso é muito importante prestar atenção naquilo que o corpo está dizendo. Vamos supor que a gente, como eu falei, via a thumb lá, o TEPT. Falei, nossa, que legal, achei um vídeo sobre TEPT, vou pesquisar. Para quem não sabe, TEPT é transtorno de estresse pós-traumático, tá? É uma sigla, e eu estava pesquisando sobre isso. Então, de repente, eu cliquei no vídeo e falei, legal, achei uma informação. Aquela thumb me incomodou um pouco, mas eu falei, bom, vamos ver o que é isso. Então, meu corpo começou a registrar sensações de ansiedade, sensações de taquicardia,
sensações de relembrar dos fatos, de reviver. Falei, opa, isso aqui não tá me fazendo bem. Então, confie muito no seu corpo, no que você sente. Se você acessa um conteúdo que te deixa limitado, que te deixa com uma sensação de perseguição, ou principalmente que traz uma única explicação que engloba tudo e que fala coisas como, não sei, você que faz a psicologia ao contrário, a psicologia reversa. Muitas pessoas não fazem ideia sobre isso, ou como eu vi esses dias, você não sabe o que quer, entenda o porquê, ou esse entenda o porquê ainda é um pouquinho assim, né? Ainda dá para relevar, mas coisas muito apocalípticas, sabe? Esse vídeo vai estragar o seu dia, essas coisas assim que a pessoa fica aquela coisa, né? Nossa, mas eu não quero estragar meu dia, mas o que será que estragaria meu dia? O que será? Eu vou ver. Então, vai gerando, são sugestões mentais. Quem trabalha, quem conhece comunicação, marketing, mensagens subliminares, todas essas coisas sabe muito bem trabalhar com isso. E isso pode ser extremamente tóxico para pessoas que buscam regulação emocional através da espiritualidade, tá? Regulação emocional é um outro ponto, eu vou falar em outro vídeo, mas resumidamente, a regulação emocional é a habilidade de perceber as suas emoções e regular elas antes que elas se transformem num comportamento destrutivo. Exemplo: você está de dieta e você, não porque é uma coisa rígida, mas você decidiu que não quer mais, você quer ter uma alimentação mais saudável, tá? E aí você decide que não vai comer mais fritura, certo? Aí o que acontece? Vem aquela situação, às vezes tem um desentendimento, um ruído ali de interação com outra pessoa, e aí te vem a vontade de comer a fritura. A regulação é justamente perceber isso, estou com vontade de comer fritura. Mas será que eu realmente preciso comer essa fritura agora? Como que eu posso regular isso? Técnica simples. Presença no corpo, tá? Pés no chão, firmes, nada muito rígido, nada muito tenso. Respeite o seu corpo, ouça o seu corpo, perceba o seu corpo. Só põe os pés no chão e se concentra na sensação dos pés no chão. Inspira, contando até 6, contando até 4. E expira, contando até 6. A expiração sempre mais longa do que a inspiração. O que isso vai fazer? Não é misticismo, não é técnica boba, tá? Isso vai ativar o seu sistema parasimpático, que é o contrário do simpático que eu falei. Enquanto o sistema simpático está tentando te proteger, te deixar em alerta, te deixar em modo luta, né? Contrair os músculos, aquela coisa, né? Até falando um fato engraçado agora, quando eu era criança, eu assistia aquela série Yu Yu Hakusho, não sei se alguém conhece aqui, que é do meu canal, mas é um anime onde tinha um lutador lá que, conforme ele se concentrava, ele ia ficando cada vez maior, que era o Toguro. Ele até falava, agora eu vou usar 20% da minha força, aí ele crescia um pouco. Agora eu vou usar 40%, 50%. Quando chegava a 100%, virava aquele... Né? Então, assim, ele concentrava a atenção dele exatamente no corpo. Então, conforme você vai fazendo essas técnicas de respiração, de aterramento, de presença no corpo, você vai percebendo que o corpo, como eu falei, o sistema simpático, ele deixa o corpo em modo já luta, modo defesa. Isso eu percebo que já me machucou, isso é uma ameaça. Então ele vai acelerar o seu coração para o sangue circular mais, para você ter mais força, porque ele entende, como eu falei, complexo R aqui atrás, o cérebro primitivo nosso, dos nossos ancestrais. Então muitas vezes eles tinham que lutar contra feras, contra animais selvagens. Então, um humano normal, uma pessoa que está num estado relaxado, não vai ter a coragem, a força de, né? Então, ele entra no modo ataque. Então, o sangue circula mais rápido, o coração baixa, os reflexos ficam, né? A respiração fica mais curta, e a pessoa tensiona os músculos para ter mais força, para resistir a possíveis ataques. Então, isso é ativado. Agora, quando existe esse ancoramento, essa presença, bom, tô vendo isso, mas isso é uma memória neurobiológica que está sendo manifestada no meu corpo. Isso não está acontecendo agora. Então, isso vai passar e observar e fazer pequenas técnicas, como eu falei, sentir os pés no chão, olhar ao redor, nomear 3 coisas que você pode ver. Por exemplo, está andando aí, nomeia, olha visualmente, isso é uma
coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Aí ouvir 2 sons que você tá ouvindo. Tô ouvindo um som aqui, tô ouvindo minha respiração e um cheiro que você pode sentir. Isso traz a presença para o corpo, isso traz a presença para o presente e tira a reação emocional associada ao fato traumático. Isso feito repetidamente, muitas vezes, vai te levando mais para o lado da espiritualidade do que da paranoia, entenderam? E é legal também desmistificar coisas como, todos estão me perseguindo, eu sou um justiceiro da verdade única, absoluta, e existem forças contra mim. Então, esse é um discurso que é gerado, como eu falei, para. É sedutor isso, porque de certa forma é uma forma de validação e uma autovalidação, tá? Mas deixando bem claro, nada disso é culpa da pessoa. Isso, como eu falei, é uma resposta neurobiológica de acordo com reações que são intrinsecamente muito tempo ali registrada na nossa biologia. E a primeira reação, depois vem o pensamento racional. Por isso que às vezes existe um conflito. Nossa, eu senti isso naquela hora, parecia realmente muito real, mas agora pensando bem, isso não faz muito sentido. E às vezes muitas espiritualidades tóxicas, principalmente as abusivas, porque falam muito de positividade tóxica, isso também é uma coisa muito ruim, porque leva muito para o lado da invalidação. Por exemplo, dar um exemplo prático, tá? Eu lia muito psicologia positiva do sentido você cria sua realidade e você deve perdoar a todos e você deve se reconciliar com todos. Isso parecia ser muito bonito. Eu falei, que legal, quero me reconciliar, quero ficar bem. Só que muitas vezes, sem perceber, eu estava me violentando com essa noção de querer perdoar a todos, me colocando abaixo, pedindo desculpas por tudo, né? Aquela coisa, não, eu tenho que perdoar porque se eu perdoar eu vou estar sendo mais evoluída, não no sentido egóico, tá? Mas no sentido de isso vai inspirar a pessoa, isso vai fazer ela mudar de consciência. Isso não existe, tá? Não estou falando de forma absoluta. Você pega o que faz sentido para você e o que não fizer, tá tudo bem também, tá bom? Não tô aqui para fazer o que eu tô realmente tentando desconstruir, tá? Então, o que acontece? Muitas espiritualidades tóxicas, tanto as positivistas quanto as repressoras e abusivas, elas usam essas técnicas que eu falei, né, para captar, para ter mais, como eu posso falar, mais poder. Essa que é a verdade, porque a energia ela é preciosa. Nós temos a energia vital, que é nossa, como eu disse, é uma coisa nossa, para nós nos nutrirmos, nos alimentarmos, trafegarmos por esse mundo, nos desenvolvermos, estudarmos e a partir daí contribuir com o nosso meio de uma forma saudável, lúcida e consciente. Esse seria o caminho ideal. Aí muitas pessoas que estão passando por situações pessoais muito delicadas na vida, o que acontece com praticamente 99% das pessoas aqui na Terra, elas buscam sentido em várias áreas e acabam caindo para a espiritualidade, procurando aí esse alívio, esse refúgio e tudo mais. E aí vem promessas de conforto, promessas às vezes de respostas, promessas de prosperidade mágica, de pensamento mágico, de criar algo do nada, de, sabe, que tudo que eu faço reflete. Então, tudo isso vai criando ali uma toxicidade, são caminhos, veja, é como se fosse matemática. São caminhos neurais que o cérebro aprende e o corpo vai reagindo, entende? Então, deixa aqui o meu recado, tá? Se algo te violenta, mesmo que simbolicamente, porque isso também é falar sobre violência simbólica, eu vou aprofundar mais em outro vídeo, dá uma pausa, analisa, vê com o seu senso crítico. Muitas vezes o senso crítico fica prejudicado. Existe uma coisa chamada captura cognitiva. Eu falei sobre captura de assinatura energética, mas eu revi o vídeo, eu tô fazendo um jejum de misticismo, tudo isso, fazendo uma limpeza, tentando levar para um lado mais técnico, um lado mais racional, mais pé no chão, porque isso tá me ajudando muito. E eu espero que isso ajude muito vocês também. Então, se você verificar que está sentindo sensações corporais, por exemplo, músculos contraídos,
muito cortisol sendo liberado. O cortisol é o hormônio responsável pelo estresse. Então, às vezes a pessoa vive num estresse crônico e não percebe. Sempre naquele modo, eu estou lutando contra algo, eu estou lutando contra alguém, eu estou, às vezes, como eu posso dizer? É, ou às vezes uma certa grandeza, né? Eu sou espiritualizado, eu sou. Nossa, deu um bug muito louco aqui agora, não sei o que foi, mas enfim. Eu sou espiritualizada, eu sou diferente, eu sou escolhido, tudo isso são fases, tá? Desse caminho de autoconhecimento. Então, analise, veja, se veja com carinho, se veja com acolhimento, mas também com muita consciência. Nem tudo, quase nada, na verdade. A maioria é filtro, tá? Praticamente o que falam assim que você vê fora, é o que tem dentro, isso aí realmente existe. Mas não é no sentido absoluto em tempo real. Isso aí é percepção cognitiva distorcida e manipulada, tá bom? Então veja de uma forma assim, bom, o que eu tenho de repertório interno, as minhas experiências, os meus filtros, o que eu acredito ser verdade, o cérebro cria uma narrativa para justificar aquilo, porque o cérebro odeia se sentir perdido, ele precisa achar uma explicação que pareça racional, tá? Mesmo que seja extremamente fantasiosa e absurda, para justificar aquilo que está sendo vivido. Muitas vezes essa justificativa é muito tóxica, é muito prejudicial para a saúde a curto, médio e longo prazo. Então é isso. Esse é meu recado de hoje. Como eu falei, lembre das técnicas, tá? Se sentir alguma coisa, veja no seu corpo, analise, aterre os pés no chão, sinta os pés. Não precisa visualizar que está na mãe terra, não precisa visualizar que está na mãe terra, que está conectada com a energia. Não estou falando isso num tom de zombaria, tá? Com muito respeito, eu mesma já fiz muitas dessas práticas, mas simplesmente presença, a sensação. Como que é sentir os pés no chão? Foca na sensação, foca na percepção sensorial. Como que é sentir os pés no chão? Como que você sentiu o ar entrando e saindo? Não precisa ser muitas vezes. Como que é olhar ao redor e ver coisas que você pode nomear? Sim, ouvir o que você está ouvindo, sentir os cheiros. Tenta fazer e depois conta pra mim aqui, tá bom? Um abraço, até mais, até os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, se for da sua vontade, tá? Lembrando que todo mundo que tá aqui, espero, no fundo do meu coração, que se sinta livre. E vamos conversando, deixa aí sugestões de temas, se vocês sentirem. E é isso. Até a próxima.